Hello guys, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje a gente vai falar novamente sobre algumas dicas para melhorar a nossa conversação em inglês. Só que vão ser dicas diferentes de todas, vão ser dicas inusitadas e fora da caixinha assim. Então, let's go to the video. Hello, beloveds! Eu sou o Vini. E eu sou o Alexandre. E sejam muito bem-vindos ao canal da KNN Idiomas Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas e algumas coisas que a gente vai utilizar para lapidar e melhorar a nossa conversação em inglês. Trouxe aqui algumas dicas e alguns tópicos pra gente conversar sobre aquelas coisas que a gente vai fazer no nosso dia a dia para melhorar bastante a nossa conversação. Inclusive, Ale, você sabia que quando a gente vai melhorar a conversação e aprender um pouco mais sobre conversação, a gente tem que transformar aquele idioma que a gente está aprendendo em uma coisa que é corriqueira no nosso dia, que a gente sempre vai estar tendo contato? Ou não? Sim ou não? Ale, depois de todo esse problema técnico que tivemos, você sabia que quanto mais contato a gente tiver com o idioma, mais a gente vai aprender ele? Sabia. Recapitulando a segunda vez agora. Você sabia que quanto mais contato a gente tiver com o idioma, mais a gente vai aprender ele? É mesmo? E por quê? Basicamente, quanto mais contato a gente tem com aquela língua e mais coisas a gente vai utilizar no nosso dia a dia, mais a gente vai conseguir assimilar. Então, se eu olhar pra você e falar que essa camiseta é uma t-shirt, então eu vou saber que aquilo é uma t-shirt. E vou sempre utilizar isso. Então, por isso, até que a gente trouxe essas dicas aqui pra gente deixar esse aprendizado e essa absorção da nossa nova linguagem um pouquinho mais fácil para vocês. Time to go. I have to go to class, but meet me after on the benches, okay? All right, bye. Guys, a primeira dica que eu trouxe aqui pra vocês é sobre nosso Improv Theater, que é basicamente um teatro de improvisação. Você já tinha escutado falar que a gente tem esses teatros só que totalmente em inglês? Não sabia. Pois muito que bem. Gente, esse teatro, né, ele vai servir muito pra trazer uma vivência nova de palavras que a gente normalmente não usaria, de vocabulários também que a gente não utilizaria pra o nosso dia a dia, né, pra situações. Esse é o mais importante, a gente colocar a nossa nova linguagem, não só em inglês, pode ser em francês, em alemão, em italiano, em espanhol, colocar essa linguagem no nosso dia a dia, em situações cotidianas que a gente vai ter. Então, vamos fazer aqui uma cena de como pegar um ônibus, só que totalmente em espanhol, totalmente em francês, totalmente em inglês. E isso é bem massa, porque isso ajuda também a gente a assimilar certas coisas que a gente vai ter no nosso dia a dia. Fora que são expressões muito comuns, né? A gente usa muito no dia a dia, então é algo que tem que estar na cabeça. Exatamente. I need 2 people for the first scene. Tá, Lê, nossa segunda dica, ela vai ser basicamente sobre podcasts. Mas eu tenho que te perguntar uma coisa, você já pensou em fazer um podcast alguma vez na sua vida? Eu ouço muito podcast, mas assim, criar um podcast do zero, eu acho que não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Mas, imagina quando você tá aprendendo aquela nova língua e você tem um tema específico que você quer falar. Por exemplo, eu adoro falar sobre comida e culinária. Então, imagina a gente, né, eu convidar ali você e a gente convidar mais uma galera pra fazer um podcast totalmente na língua que a gente tá aprendendo, sabe? Falando sobre aquele tema específico e cada semana e falando sobre um tema diferente. Isso também é uma coisa que vai trazer a gente bastante pra essa imersão que a gente vai ter. Então, você já escutou algum podcast em inglês também? Eu costumo escutar muito podcast brasileiro, mas eu acho que ajuda muito a evoluir o idioma escutando podcasts em outros idiomas, no idioma que você quer aprender, por exemplo. E o mais legal é que podcast você pode procurar aquilo que você gosta, então você se interessa no assunto, você escuta sobre aquilo que você gosta. Exatamente. Então é algo que facilita e traz até mais prazer naquela atividade. We should do our own true crime podcast. Vini, agora me dá uma dica. Eu conheço uma pessoa que mora nos Estados Unidos e eu quero trocar experiências com ela. Como que eu poderia falar? Basicamente, isso tem um nome que chama Language Exchange. Basicamente consiste na gente ter esse contato com o nosso amigo, então pode ser por videochamada, pode ser, enfim, quando ele vier pra cá pro Brasil, ou você até ir lá pros Estados Unidos e vocês trocarem essa experiência. Obviamente, tem várias formas de você fazer isso. Você tenta aprender falando só inglês e ele só em português e é realmente uma troca, né, de linguagens aí. Então o seu amigo lá dos Estados Unidos, ele vai querer aprender o português e você querendo aprender o inglês, e daí vocês vão fazer uma troca sobre expressões e tudo mais, sobre vivências também, né? É uma troca tanto para você aprender esse novo idioma, quanto uma troca cultural. A gente acaba trazendo essa coisa de cultura, da pessoa ensinar a cultura dela ali para você também, que é exatamente para isso, pra gente conseguir aí absorver. E nada melhor do que um native speaker, né? Uma pessoa nativa ali, pra gente absorver toda essa nova linguagem, né? Esse novo idioma que a gente vai ter. Quiero poder decir te amo en todos los
idiomas que conoces. Vim falar sobre RPG, porque é uma coisa que eu gosto de falar, então role-playing games. Inclusive, por favor, na edição me coloca aqui com um chapeuzinho de mago, com um cajadinho igual o Gandalf. Mas enfim, você já escutou falar de RPG, Ale? Já. E já joguei muito, inclusive, né? Então, Eu adoro jogar. E nada melhor do que falar e fazer um RPG totalmente na língua que a gente está aprendendo. Então, vou dar um exemplo meu. Na época que eu estava aprendendo inglês, eu comecei a consumir muito RPG, só que em inglês. E é muito legal. Imagina a gente agora, né, mestrando aquela aventura totalmente em inglês, utilizando nossos aprendizados ali. E isso é muito legal, né? Porque a gente consegue ter toda essa troca. Imagina você criando um personagem totalmente em inglês, descrevendo esse personagem em inglês. E não só aquele RPG que é cara a cara, né? Tem aqueles RPGs que são online, né? MMORPG que a gente fala, que são jogos que são de várias pessoas jogando ao mesmo tempo e você consegue fazer várias conexões. Eu já encontrei gente que falava espanhol, eu já encontrei gente que falava alemão, já encontrei várias pessoas jogando esses RPGs assim online mesmo. E foi bem legal, porque eu consegui aprender algumas palavras. Não vou me arriscar a falar nenhuma aqui, mas consegui aprender muitas. Por enquanto, não vou arriscar a falar nenhuma aqui. Mas consegui aprender bastante. He is not only missing his left arm, but his left arm. So it was thought, my friends, but Vecna lives! Você já fez parte, Ale, de algum clube de debate ou alguma coisa de argumentação na sua escola? Já. Eu também. E eu adorava os momentos de argumentação e debate. E isso é uma coisa que a gente pode trazer, sim, para novas linguagens também. E isso é bem maneiro, porque a gente consegue trazer temas que a gente não conversaria no dia a dia. E daí a gente vai sempre procurando mais, né? Cria essa necessidade por procurar mais sobre vários temas diferentes. Eita, calma lá que daqui a pouco a gente continua com o vídeo, mas antes eu tenho um recadinho muito legal para te dar. Já pensou em aprender inglês de uma forma totalmente gratuita e ainda levar um certificado por isso? Então eu te apresento o KNN Express. Procure a escola KNN mais próxima de você através do link que tá aqui na descrição e bora aprender inglês. Outra coisa que também é bem legal, Clube do Livro. Falando de clubes aqui, gente, entrar num clube do livro, participar de uma coisa que fale sobre um livro é muito legal. Agora imagina você fazendo parte disso e lendo um livro no idioma que você está aprendendo e conversando sobre aquele livro no idioma que você está aprendendo. Isso ia ser bem legal. E isso acaba entrando junto com o debate, né? Porque quando a gente está nesse clube do livro, a gente começa a debater nossa experiência com aquele livro. Cada pessoa tem uma experiência única, né? Então traz e une essas experiências, gera todo esse expande, né? Expande. Exatamente. É isso aí. Então, essa é a dica que a gente tem aí pra vocês. Debates e Clube do Livro vão ajudar vocês bastante a colocar essa nova linguagem no dia a dia de vocês. Alright, it's all you. Make me look good out there. Ok, Ale, have you ever thought about talking just English for one day long? Basicamente, é essa a nossa próxima dica aí, de começar a falar durante o dia inteiro. Você acorda falando aquela nova linguagem e vai dormir falando aquela nova linguagem também. Você já viu alguém que fez isso? Já. Fala a verdade, rapaz! Não. Inclusive, Vina, eu tenho uma pergunta pra falar. Isso vale desde o momento em que eu acordo, bato o dedinho na cama e já falo no novo idioma. Exatamente. Eu tive uma experiência na minha época de sala de aula que me contaram isso. Falaram assim: Vini, eu acordei esse final de semana e falei, por que não falar só inglês? E ele vivia utilizando essa imersão que ele teve, esse aprendizado que ele teve, para trazer experiências para a sala de aula. E sempre ele fazia isso. Então, às vezes, ele estava numa situação assim de estresse, numa situação de alegria, e ele começava a falar inglês do nada. Então, fiquem o dia inteiro falando o novo idioma que vocês estão aprendendo, ok? O dia inteiro. Desde o momento que vocês acordam até o momento que vocês vão dormir. Hola, Hailey. Hi, Gloria. Thanks for coming over. En español, por favor. Hola, Gloria. Gracias for coming over. Bom, Ale, deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre um jogo que é um dos meus jogos favoritos da vida. Você já jogou Life is Strange? Não joguei. Nunca jogou? Nunca joguei. Inclusive, é até um próximo ponto que a gente vai entrar aqui. São jogos em que a gente vai acompanhar um personagem e fazer escolhas por ele. E isso vai trazer toda uma linha de raciocínio numa história que a gente vai estar aprendendo, no novo idioma que a gente quer falar também. Então, Life is Strange é um jogo em que você vai fazer as escolhas e todas as suas escolhas vão afetar o seu personagem. Mas esse jogo em específico, ele é muito bom pra gente treinar, principalmente o inglês, que é a linguagem, né, que foi lançado o jogo, porque tudo no jogo vai ser em inglês e todas as escolhas que você vai tomar também vão ser em inglês. E isso vai trazer a gente pra essa vivência. Inclusive, falando sobre jogos, muita gente também consegue absorver muito do novo idioma que tá aprendendo
fazendo assimilação de que coisa faz qual palavra e ganha um vocabulário a mais que você provavelmente não usaria aí no seu dia a dia, né? É isso aí. Jogos de storytelling e jogos em geral são uma dica maravilhosa para você conseguir absorver o novo idioma que você está aprendendo. You have 24 hours before the world ends. What would you do? Eu devia estar com a minha camiseta do Van Gogh aqui, mas não estou com a camiseta do Van Gogh, então... Mas enfim, falando em Van Gogh, a nossa próxima dica tem a ver com Van Gogh, com arte. A gente também pode aprender a falar no novo idioma que a gente tá falando, sei lá, arte, por como descrever um quadro, por meio de escutar pessoas descrevendo aquela obra de arte. O mais legal disso é que cada pessoa pode escrever de uma forma única, então assim, não tem certo ou errado, é único, cada um escreve da forma que enxerga. Então cada um vai ter uma palavra diferente, uma forma diferente de descrever aquela obra de arte que a gente tá vendo. Então isso é bem legal pra gente aprender esse novo idioma, saber falar e saber dissertar sobre todas essas coisas aí, quando a gente estiver falando sobre arte. Okay, now the mastodon is from the semi-late Jurassic period. Isn't the mastodon from the Pliocene epoch? Shh, this is a museum, no talking. Próxima dica. Você já foi ou participou de algum escape room? Que eu lembro, não. Escape room também é bem massa pra gente conseguir absorver o novo idioma que a gente tá aprendendo. Então, a gente monta com os nossos amigos, muitas vezes, né? Uma pessoa encabeça ali todo o escape room e a gente faz com nossos amigos, ou até mesmo num lugar, um escape room totalmente naquela língua que a gente tá aprendendo. Vou dar o exemplo do inglês aqui. Um escape room totalmente em inglês, com os textos, as dicas, tudo em inglês pra gente conseguir sair dessa sala. O vocabulário também, a gente consegue absorver e aumentar bastante nosso vocabulário por meio desses escape room, né, que a gente vai montando. Sem contar que, se você for encabeçar um escape room, você tem que ir muito atrás de vocabulário também. With your brain power, you will be able to hear in under an hour. E por último, mas não menos importante, a gente tem o nosso Story Cubes, que é basicamente um jogo bem famoso aí, que tem vários dadinhos com várias situações. E nisso, a gente pode montar todas as histórias que a gente estiver falando em inglês. Ah, Vini, mas tá, não consigo achar isso. Pode montar, faz com seus amigos, sabe? Coloca várias situações, quem, onde, quando, em vários dadinhos assim que você pode encontrar aí, montar na internet mesmo. E daí você joga e monta toda uma história, toda uma narrativa aí com seus colegas e amigos na língua que você tá aprendendo aí. Acho que é a melhor coisa, unir diversão e aprendizado em uma só coisa. Exatamente. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para não perder mais nenhum vídeo. E nunca se esqueçam também, live the road, love the journey. Bisu, bisu. Bisu, bisu é beijo, tá? Em francês. Pra quem não sabia, bisu, bisu é beijo em francês.